trecho que eu vou ler, que eu acho que vale a pena a gente muitas vezes se debruçar sobre ele, sobretudo devido às questões que a gente encontra hoje nas nossas comunidades, tipo de religiosidade, tipo de ensinamento que alguns tentam passar, e acho que vão na contramão da proposta de Jesus Cristo. Mas ainda falando daquele tempo, Isaías está falando no momento em que o povo está sendo muito explorado. É o Isaías antes da ida para o exílio, né? Então ele está denunciando os poderosos da época, e ele diz o seguinte: o jejum que eu aprecio, o dia em que uma pessoa procura se humilhar, não deve ser capítulo 11, capítulo 58, a partir do versículo 5. Do versículo 5, capítulo 58. Veja, o jejum que eu aprecio, o dia com que uma pessoa procura se humilhar, não deve ser dessa maneira: curvar a cabeça como se fosse uma vara, deitar de luto na cinza. Isso que vocês chamam de jejum, um dia para agradar Javé, o jejum que eu quero é este: acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer jugo, repartir a comida com quem passa fome, hospedar em suas casas os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar à própria gente. Depois Jesus Cristo vai de certa forma retomar isso no dia em que ele fala do juízo final, né? Eu tive fome. Quando você teve fome? Não é? Quando foi que te vimos e não te acudimos, não é? Então, veja bem, Jesus já vai, né, reforçar a palavra dos profetas. Bom, diria muita coisa para a gente conversar, e vocês vão ver no material que ainda tem outras sugestões. E tem mais uma coisa, hein? Eu não tive tempo de incluir aqui passagens importantíssimas, por exemplo, do Atos dos Apóstolos, que é um enfrentamento duro com o Império Romano, tá? E que depois nós vamos encontrar a resposta disso lá no Apocalipse, como é que se deu o enfrentamento. Então, bom, mas isso eu estou falando do Antigo Testamento, todos vão nessa linha. Mas depois vem Jesus. E aí que vem uma coisa interessante, porque mesmo na comunidade que eu participo e outras que eu participei, em vários lugares que eu vou, tem gente que acha ruim quando você entra com problemas, com reflexão em cima de uma realidade concreta e de realidade política. Teve gente que, quando eu estava fazendo uma reflexão, saiu, porque diz que não pode haver, não deve misturar a política com a religião. Aí eu lembrei num dia de pegar uma pessoa e falar: olha, então você faz o seguinte, abre a Bíblia no capítulo 2 e lê o que está escrito lá. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo de Herodes. Ué, o que ele está falando? Está fazendo uma análise da situação política da época. Quem é que estava? São Mateus, capítulo 2 de Mateus, logo no começo. Depois, em seguida, eu só peguei porque isso é conhecido, bastante conhecido. Em seguida, esse mesmo capítulo mostra a preocupação de Herodes com o menino que ia nascer, porque ia disputar o poder, né? E tramou para tentar descobrir onde ele estava e tentar matar. Então, já começa ali, colocando nessa linha.
Mostrei outras coisas. No capítulo 4, versículo 12, Mateus revela o seguinte: ao saber, falando de Jesus, ao saber que João tinha sido preso, ele volta a uma questão, uma análise política do momento. Quando ele fala no capítulo 5, o Sermão da Montanha, ele vai mostrar em todas aquelas bem-aventuranças que fazer a vontade do Pai é comprar conflito, é ser perseguido, é ser preso, e ele fala que isso é ser feliz. Ou seja, a realização, a experiência de Deus se vive no conflito, não tem chance de ser fora do conflito. Tá? Se vocês lerem o capítulo 13 do livro Eclesiástico, capítulo todinho 13 do Eclesiástico, é bom lembrar que o livro Eclesiástico não consta das Bíblias protestantes, é chamado um livro apócrifo. Segundo os exegetas, é porque ele não estava escrito em hebraico, mas alguns estudiosos dizem que na Reforma Protestante esse livro foi tirado de lado. Por quê? Porque ele é uma declaração de luta de classe. O capítulo 13, então, é inteirinho a declaração de luta de classe. Certo? É uma beleza, é uma pena que não dá tempo para tudo isso. Mas eu chamo atenção para vocês, Eclesiástico, capítulo 13, leio inteiro com carinho, vale a pena. E ainda voltando a Jesus, ele vai chamar a atenção dos próprios discípulos, quando ele vai dizer, lá no capítulo 6, aí não peguei os versículos, porque dá para ler todinho. Se vocês não forem capazes de superar a justiça dos hipócritas, vocês são igual a eles. Então ele vai voltar a pegar uma questão chave na Bíblia, que é a questão da justiça. Isso é Mateus? Isso é Mateus capítulo 6. No capítulo 7, ele vai, capítulo 7, versículo 21, ele vai, aí eu gostaria que você lesse isso. Mateus capítulo 7, versículo 21 e alguns para frente. Esse aí é maravilhoso. A fé é uma prática. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos me... Atenção para essa parte. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, jamais conheci vocês, afastem-se de mim, malfeitores. Ou seja, a primeira parte não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. E aí ele vai dizer, não basta dizer isso, não basta fazer certas coisas, isso não satisfaz a vontade do Pai. E aí se a gente pega sobretudo aquela parte do juízo final, nós vamos ver na linha em que vai por fazer a vontade do Pai. Não é? Bom, para mostrar o quanto Jesus foi profeta, foi filho de Deus, mas ele foi político e agiu como todo ser humano normal, denunciando os crimes, basta a gente pegar aquele momento em que Jesus entra no templo. O que ele vai fazer? Ele vai expulsar os vendedores, expulsar aqueles que trocavam dinheiro lá dentro, vai expulsar também, com mais jeito ele toca aqueles que vendiam pombinhas, né? Mas os outros ele bate com corda, né?
Me faz lembrar o tempo que eu estava no sindicato metalúrgico, uma turminha que estava com os pelegos resolveu bater na gente de corrente. Só que Jesus bateu de corda, né? Então, ele faz o enfrentamento e, por conta disso, eles procuram prender Jesus. Está lá no capítulo 21, 45. Né? No capítulo 23, tem um momento muito importante do enfrentamento com os poderosos, quando ele vai dizer o seguinte: ai de vocês, hipócritas, vocês que escribas e fariseus, porque vocês pagam o imposto do cominho, da erva doce, da hortelã, mas esquecem o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam fazer isso, sem deixar de fazer aquilo, continuar pagando os impostos, mas isso aqui que vocês deviam fazer, vocês não fazem. Então, justiça, veja, principal da lei, justiça, misericórdia, coração voltado para a miséria. Quem estudou um pouco de latim sabe isso, eu sei latim, mas latim não. Então, misericórdia, coração voltado para a miséria, e a mãe que vê um filho doente, se debruça todinho, se dedica todinho a isso, ou seja, misericórdia é estar realmente comprometido com o sofrimento do outro, procurando superar o sofrimento, né? E a fidelidade, que nós usamos como solidariedade, como amor, etc., como respeito aos princípios, a prática dos princípios que norteiam a nossa visão da construção de uma sociedade justa. Não abrir mão jamais de princípios, da ética. Então isso quer é fidelidade. Então Jesus vai na linha do enfrentamento. Claro que ele tem momentos de oração, que ele tem momentos de que ele faz uma série de coisas, que ele chama a união, que ele fala da paz, mas ele fala também da espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim pôr fogo à terra, e como gostaria que tivesse ardendo. De hoje em diante, pais e mães estarão divididos, irmãos, vocês lembram dessa passagem? Ou seja, a paz que ele fala não é a paz do cemitério, do sim senhor, da cabeça curvada. A paz é fruto da justiça. E isto tem várias passagens da Bíblia que colocam: não pode haver justiça, paz, onde não houver justiça. E é por isso que nós estamos num mundo tão convulsionado hoje, né? Justiça. E finalmente eu lembro, não vou repetir isso, porque todo mundo conhece de sobra, pouco tempo agora lemos outra vez isso, né? Quais são os critérios para o juízo final? Se nós pegamos assim no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, ele é a abertura do anúncio. Ele fala dos princípios básicos, né, que devem nortear a ação daquele que ama a Deus. E no final ele vai dizer o seguinte: como é que vai ser o julgamento daqueles que se comportaram, de como se comportaram durante o mundo. Ele vai dar o cheque final, cheque mate. Não tem conversa. Ou você foi justo, teve compaixão, foi fiel ao outro, ou não tem vez para você. Não tem conversa. Jesus o tempo todo vai nessa linha. Ele vai, quando chega em Marcos, nós vamos ter uma outra afirmação. No capítulo 13, versículo 9, ele afirma que os discípulos tomem cuidado, porque eles serão entregues aos tribunais. Se eu vou ser, vocês também serão. Tá certo? No capítulo 14 de Marcos, nós vamos ver a prisão de Jesus. E por que Jesus foi preso? Foi preso porque ele estava dando água para a turma?
Foi preso porque estava curando gente? Foi preso porque denunciava os poderosos, denunciava os crimes dos poderosos, exigia mudança radical, exigia aquilo que João Batista falava no início, não é? Aplainai os caminhos, não é? Convertei-vos, né? Está chegando ele aí, ó. Ele vai nessa linha. E isto era colocar o povo a favor dele e contra tudo, e contra os poderosos. Era abrir a cabeça do povo. Isso não agradava os poderosos, por isso ele é preso. Quem lê nesta linha do entendimento de qual era a época de Jesus, em que Israel era uma colônia de Roma, tá certo? Do Império Romano, toda aquela área era, né? E que eles pagavam um tributo muito forte, e que nas proximidades tinha 34 mil homens prontinhos para entrar em ação a qualquer hora, né? Conhecendo essa realidade política, econômica, social e a ideologia que marcava os homens da lei, os profetas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, quem lê isto vai entender melhor o que a gente está dizendo. Nesta linha, quer dizer, o conflito se dá porque Jesus está propondo um mundo diferente. Ele não veio acabar com os profetas, ele veio dar um passo a mais. Bem, nós temos várias coisas que mostram ainda nessa linha. Lucas tem várias coisas importantes, né? João mostra uma série de coisas, né? Por exemplo, o enfrentamento de Jesus com os poderosos, né? As autoridades de Jerusalém vieram, sacerdotes, levitas, para perguntar a João: quem é você? Né? Mas Jesus também evitava andar pela Judéia, porque ele sabia que queriam matá-lo, não era a hora dele. Então, vários momentos que vão mostrando que Jesus estava num enfrentamento que não era meramente um enfrentamento religioso, era um enfrentamento na relação do poder. Bom, nesta linha da justiça, vamos lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 21. Vê lá para nós. Ele buscava abrir espaço, Jesus abriu espaço para todo mundo. Todos os exegetas entendem isso. Todos aqueles discípulos eram pessoas que esperavam a vinda do segundo Moisés. Jesus era o segundo Moisés, aquele que viria para libertar Israel em relação a Roma, como Moisés libertou em relação ao Egito, certo? Então, na cabeça dos discípulos, quem lê isso, quem acompanha bem o Evangelho de Marcos, percebe isso claramente. Ele vai mostrando que os discípulos eram homens simples do povo, não eram intelectuais, mas eram homens simples, mas que tinham uma compreensão profunda do papel que Israel deveria realizar no mundo. Então, nesse momento, eles vão na linha do que vinha o conjunto do povo de Israel, e esperar o momento da ruptura com Roma. E como eram homens simples, eram homens complicados. Todos eles tinham problemas sérios, tinham conflitos com Jesus, abandonaram Jesus, etc. E tinham as suas influências políticas. Tudo leva a crer, pelas informações, pelos estudos, que Iscariotes era um desses, mas que tinha uma certa fraqueza. Como nós temos, por exemplo, você conhece muita gente que alguns anos atrás foi revolucionário, mas ao mesmo tempo sonhou com o poder, e hoje está no poder, usufruindo bastante, gostou do dinheiro. Mais ou menos isso. Não é muito diferente, não. Ser humano é ser humano e... Né? Então, ele foi um revolucionário que, numa hora, fraquejou, devia ter um anseio muito grande pelo dinheiro também, as coisas indicam isso. Agora, lembra bem uma
Os evangelistas escreveram a sua experiência em relação a Jesus 40 anos depois da morte dele. Ou seja, a maioria das coisas, muitas das coisas que estão ali dentro, são colocadas para o pessoal daqueles anos em que eles estão vivendo, 40 anos depois da morte de Jesus, né? Numa linguagem que o pessoal pudesse compreender. Então, o que importa é, digamos, o fundamento da informação. Quando a gente lê em Lucas aquele momento da ressurreição de Jesus, em que os discípulos de Emaús estão caminhando, e eles estão caminhando e falando das tristezas deles, e Jesus chega e pergunta: o que vocês estão cabisbaixo? E eles olham para o cara e dizem o seguinte: ué, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? E Jesus dá uma de migué. O que aconteceu? Vocês não sabem que mataram Jesus? Aí é que vem a frase que para mim é importante, que um dia deu um eureka na minha cabeça. Ele diz o seguinte: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas ele morreu. Percebe? Esta frase é central, porque revela o que o conjunto dos discípulos esperavam. E ela se configura muito bem no primeiro capítulo do livro do Atos dos Apóstolos, quando Jesus está ascendendo aos céus, ele dá a orientação, e o que os caras perguntam para ele: é agora que você vai libertar Israel? Ele falou: não compete a vocês saber o tempo, vai fazer o que vocês têm que fazer, não enche a paciência. Ou seja, a cabeça deles vai nessa linha. Então, e Jesus, quando vai responder para os discípulos, o que ele responde? Vocês são cabeça dura, hein? Puxa, depois de tanto tempo vocês não entenderam? Tá? Aí ele começa a falar dele mesmo, falando das passagens da Escritura, desde o tempo de Moisés, passando pelos profetas e por tudo que ele tinha que passar. E aí que eles começaram a entender. Ainda assim, depois vão perguntar se eles iam libertar Israel naquela hora. Quer dizer, percebe? A mentalidade política era um pouco essa. Né? Bom, foi por isso que um dia desculpe se eu estou tomando muito tempo nessa linha, mas para mim é fundamental. Essa frase que eu relembro, né? Me toquei nessa pequena passagem que a gente passa por cima. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas ele morreu. Com a verdade que as mulheres disseram que ele ressuscitou, mas são mulheres, né? É a mentalidade daquela época, não sou eu não. Era a mentalidade daquela época, não era minha não. Eu sabia que ia ter ressurreição. Mas é um pouco isso, olha. Foram as mulheres que disseram, né, que ele ressuscitou, que ele não está mais lá, etc. Bom, me tirou uma dúvida muito grande. Porque ao ler os evangelhos, eu vi assim, Pedro, um cara decidido, um cara duro na queda, um cara rude, mas firme nas suas convicções. Quando Jesus fala que vai ser preso, ele dá uma bronca a Jesus. Não fala uma coisa dessa, sai de mim, Satanás, tá? Lembra disso? E na hora da prisão, ele tira a espada para defender Jesus, tanto que corta a orelha de um cara. Bom, então eles andavam armados. Eles esperavam o Jesus libertador. Mas como se ele vai se entregar para a morte? Vocês imaginaram o que passou na cabeça de Pedro? Pedro era um covarde? Traiu Jesus porque era um covarde? Eu pergunto o que estava na cabeça dele, esperando, como eles todos acreditavam, no novo Moisés, libertador político, e o cara se entrega. Ele falou: perdemos nosso tempo. Percebe? Os discípulos de Emaús revelam isso. E para mim, isso me deu uma convicção muito forte num determinado momento da minha vida. Saber que a gente está cheio de dúvidas o tempo todo, mas que tem muita dificuldade de entender o projeto de Deus para os seres humanos. Lucas fala ali, as mulheres viram o sinal de vida. Como? As mulheres viram o sinal de vida. Estava os anjos, elas viram.
sinal de vida. Tem sim. É, Perfeitamente. Bom, então continuando. Quanto tempo eu tenho ainda? Vamos lá, porque não gosto de estourar tempo. Não gosto de chegar atrasado, não gosto de estourar tempo. Tem? 25 anos, que bom. Bom, uma coisa importante para mim, Tiago, não foi do Tiago ainda. Eu só quero dizer o seguinte: o Tiago, que escreve sua carta, é considerado como, talvez, dos que escreveram, dos discípulos que escreveram, como o mais cristão dos escritores. Porque ele encarna em toda a sua carta um espírito muito dentro daquilo que Jesus falava e praticava. Por isso que eu acho que essa passagem, entre outras, ela é muito importante. 14:21. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Lembra que falou? Nem todo aquele que diz. Vamos ligar, hein? Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir, eles faltam o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz e se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhe dá o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. Alguém poderia dizer ainda: você tem a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostre-me sua fé sem as obras, e eu com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem, só que os demônios também acreditam e tremem. Insensato, quer ver como a fé sem obras não tem valor? Insensato, quer ver como a fé sem obras não tem valor? Quando nosso pai Abraão ofereceu o filho Isaque sobre o altar, não foi pelas obras que ele se tornou justo? Vocês podem perceber que a fé cooperou com as obras dele, e que pelas obras essa fé se tornou perfeita. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Do mesmo modo, a prostituta Raabe, ao usar hospitalidade aos mensageiros e ao fazê-los voltar por outro caminho, não foi ela justificada pelas suas obras? E era prostituta. De fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também a fé sem as obras, ela é cadáver. A fé, essa é mais dura do que a primeira. A fé sem obras é cadáver. Né? Não é simplesmente morta, já ficou mesmo, foi de uma vez. Quer dizer, isto vem reforçar aquilo que a gente vem dizendo o tempo todo. Não é? E depois nós vamos ver no Apocalipse como é que essa preparação que se fazia dos cristãos para o enfrentamento com o Império Romano foi se dar. Tá? Fazendo o estudo desse ano que passou de Marcos, nós vamos ver que ele está escrevendo para o pessoal que estava sendo perseguido em Roma, naquela ocasião em que Nero manda matar muita gente, etc. O pessoal estava apavorado, né? Então, o Apocalipse vai mostrar outra vez naquela linguagem cifrada que muita gente não entende, né? Como é que se dava o conflito. E ele está orientando os cristãos da sua época
para estar prevenido e pronto para agir no momento. Não é? Então o Apocalipse vai nos mostrar um pouco essas coisas também. Bom, agora eu vou pegar aqui, para encerrar, algumas informações. A formação e toda a história do povo de Deus, o povo hebreu, se dão na realidade da vida política, econômica, social e ideológica, cultural, e na perspectiva teológica. Não há construção do reino sem a busca permanente da justiça. Essa é uma convicção minha, essas palavras são minhas. Eu estou convencido disso há muitos anos, porque, na minha opinião, não haverá paz sem justiça. Se nunca houver justiça, nunca haverá paz. Né? Agora, tem outra aqui. Não há salvação sem compromisso com a vida do povo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Eu prometo a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 40. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso para mim é um manual de orientação do meu comportamento na vida política. Agora tem uma palavra de Bento XVI, falando aos jovens. Podereis ser protagonistas de uma sociedade nova, olha quem está falando, protagonistas ou realizadores de uma sociedade nova. Ele não está falando da igreja nova, de uma sociedade nova. Se procurais pôr em prática uma vivência real, inspirada nos valores universais e também o empenho pessoal na formação humana e espiritual de vital importância. Bento 16 de maio de 2007. Outra palavra dele. Permitir que o mistério de Cristo ilumine toda a vossa pessoa. Então podereis levar aos vários ambientes, olha o que ele fala, aquela novidade que pode mudar relacionamentos, as instituições e as estruturas, para edificar um mundo mais justo e solidário, animado pela busca do bem comum. Não cedais às lógicas individuais e egoístas. Bento 16, 2011. Eu chamo a atenção que ele, quando eleito, considerado um homem conservador, etc., voltado para dentro da igreja, tem uma evolução e fala do compromisso do cristão no mundo. Ele está falando para os jovens, que são o presente e o futuro. Permitir que o mistério de Cristo ilumine toda a vossa vida. Então podereis levar aos vários ambientes, trabalho, escola, moradia, lazer, política, aonde for, aquela novidade que pode mudar relacionamentos, as instituições e as estruturas. É uma exigência do cristão, bem formado, estar disposto a agir para mudar a estrutura, as estruturas que geram miséria, que geram sofrimento, que geram exclusão social, que destrói a vida. Sem isso não tem salvação, desculpa. Viver o Evangelho é de fato defender a vida do irmão. João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, no entanto odeia seu irmão, esse tal é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Esse justamente é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Bom, eu falei que poderia ter incluído aqui uma série de passagens interessantes que a gente encontra no Atos dos Apóstolos, nas cartas. Eu só peguei uma de Tiago, né? Mas tem de Pedro, tem de Paulo, tem de João, tem uma porção delas interessantes, que vem
exatamente fortalecidos. O que eu me propus fazer nesse primeiro encontro é oferecer uma chave de leitura bíblica. Há muitas maneiras de ler a Bíblia. E cada um lê segundo a sua ótica, segundo os seus interesses, segundo a sua formação. Aqui eu estou vendo, estou encontrando gente que está querendo, ou que já está atuando, muita gente já tem uma experiência enorme, mas que quer algo mais para fundamentar ainda mais a sua ação na vida política. Sobre essa vamos falar na próxima região, no próximo encontro. Então, este fundamento para mim foi fundamental, porque, veja bem, eu comecei minha vida com 10 anos de idade trabalhando de boia fria, pegando caminhão de tuba, cortar cana, uma série de coisas assim. Depois trabalhei de pedreiro, tá? E mudei a minha vida. Eu era congregado mariano, tinha uma fé entre, assim, eu e Deus, né? Eu e Maria, eu e Deus, era eu. Até o dia em que, conversando numa reunião da congregação mariana, tivemos um momento de formação, em que uma pessoa foi falar para nós, falando, o cristão no mundo moderno. Isso no ano de 1955. Lembro perfeitamente aquele esquema. O cristão no mundo moderno. O que é mundo? Deu uma definição do mundo naquela época. O que é moderno para aquela época, já está superado, né? E o que é o cristão? E o papel do cristão ali? O papel do cristão não na igreja, não lá na sacristia, que eu frequentava bastante, que era amigo do sacristão, né? Mas no mundo. E de acordo com o que ele falou, abriu depois para debate. Eu fiquei assim, abalado com o que ele falou e fiz uma série de perguntas. E foi respondendo naturalmente. Passado uns tempos, eu recebi um convite para fazer parte de um grupo de ação católica. O amigo que me convidou, para ele eu perguntei, mas quem é que faz parte desse grupo de ação católica? Falei, o promotor, está doido? O doutor Meirelles, que era um médico, e ele, que era um ex-seminarista. Eu falei, vocês estão loucos? Eu sou pedreiro, não vou fazer no meio de vocês. Eu falei, não, mas vocês estão me convidando é porque queremos que você acha que você deve participar. Aí depois me convenci e fui. Nunca fui de fugir de desafios e fui. E aí eu descobri que aquele promotor foi de ação católica, foi da JUC. Então a interpretação que ele deu era aquilo que a ação católica vivia, e que o papel do cristão é estar no seu meio ambiente, os universitários na universidade, o estudante no secundário, o operário lá no seu local de trabalho e assim por diante, e ali agir para ser testemunha dos valores do Evangelho. E é uma coisa interessante, à medida que eu fui me entrosando com essa visão, eu fui percebendo que eu não precisava estar falando em Jesus Cristo. Não era o mais importante. O importante era dar testemunho de vida. Porque no testemunho de vida é que eu fui sendo questionado. Eu me lembro de algumas passagens que me marcaram muito, quando eu, por opção, eu fui ser metalúrgico, para fazer o trabalho de organização dos companheiros. Só aprendi na JOC, Juventude Operária Católica. E um cara me perguntou para mim, ô Rossi, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é crente? Eu falei, bom, depende do que você entende por crente. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu falei, então você é de uma dessas religiões crentes? Eu falei, não, eu sou católico. Eu falei, por que você pergunta? Porque você tem um pensamento diferente. Você tem uma maneira de falar, coisa que você pensa diferente do conjunto. E depois, passados alguns dias, ele veio me pedir uma orientação, porque ele queria
ele queria se preparar para fazer a primeira Eucaristia. Era bom, era homem, tinha 25 anos. Tá? Mas assim, quantos? E é curioso, quer dizer, aquilo que Jesus fala, né? Se vocês se amam, se vocês se comportam, o pessoal vai ter, vocês como testemunha, vai saber quem vocês são. Então, eu acho que mais, não é que a gente deve esconder, mas imaginaram no mundo de hoje, sair lá no mundo do trabalho, por exemplo, numa fábrica, ou num lugar lá de marqueteiros, né? O pessoal que trabalha no marketing, que tem que vender por qualquer preço, a qualquer custo, porque senão ele perde o emprego. Qual é a moral, qual é a ética que rege esse pessoal? Foi falar em Jesus Cristo para ele. O cara que está morrendo de fome, que está morando no lugar lá onde a polícia vai bater aí, que quer que ele saia de lá, que está sem emprego, você vai falar que Deus te ama? Quer dizer, isso é vazio. Ou a gente entende o drama humano e a mensagem evangélica e se compromete com ela, ou a nossa fé é vã, é mentirosa. Então, acho que um pouco a minha preocupação era deixar, digamos assim, não uma interpretação bíblica, mas uma chave de leitura ou de releitura. Muitas outras tem, que são boas também. Não estou descartando nada. Esta é uma que realmente alimenta aqueles que querem viver efetiva e eficazmente com resultados positivos os valores do Evangelho, né? O projeto de Jesus Cristo, o projeto de Deus para a humanidade. Eu entendo assim, e por isso que eu falei, nesse primeiro dia eu vou procurar dar aquilo que para mim foi fundamental e continua sendo. E no próximo encontro, se vocês tiverem paciência, vamos conversar um pouco mais sobre a experiência mais política atual. O Padre Marcelo quer dar um recadinho para a gente. Só um minutinho. Enquanto isso, eu queria falar só, aproveitar para falar um pouquinho sobre o curso, né? Nós vamos ter momentos de formação, eu acho que, não sei se todos receberam, nós fizemos a grade, né? Então, tem momentos de estudo e vão ter momentos práticos, né? E dentro desses momentos práticos vai ter o TCC. Então, nós vamos ter a Márcia, ela é pesquisadora da USP, ela vai ajudar nessa orientação desse TCC, né? Então, depois, com mais tempo, a gente vai falando sobre isso, mas é importante saber, o curso está sendo certificado pela Unifesp, tá? Agora o Padre Marcelo Vou fazer igual o Padre César. Pessoal, então, minha irmã Alberta. Conhece a irmã Alberta? Ela só tem 20 anos. Né, irmã? Quantos? 92. Eu quero receber a sua bênção. Tem história de luta, ocupa a terra, manda os grileiros sair, fala essa terra do povo. Irmã Berta é uma santa entre nós, viu? Orionita, né, irmã? Tá bom, irmã? Vamos caminhar juntos. Pessoal, Escola Fé e Política, organizado pela região episcopal Belém, estendido para toda a Arquidiocese de São Paulo e para outras pessoas que quiserem vir estudar, aprender, também trazer conhecimento, né? Quem estará aqui falando sabe, mas não sabe tudo não, tá bom? Certamente vai aprender muitas coisas com vocês. Alguns com mais experientes, como a irmã Alberta,
outros menos experientes, mas que quer continuar caminhando na luta como povo de Deus. Vejo vários de vocês conhecidos, né, de tantos outros lugares, e fico feliz, muito feliz mesmo. Pela minha conta, não sei se a Márcia confirmou, vocês eram aqui hoje 72. Número significativo, né? 72. E as segundas-feiras aqui vai ser uma festa, tá bom? É que o tempo é curto e não dá para vocês verem tudo o que acontece. Mas eu, a irmã Nice, que coordenamos os cursos de teologia, a Márcia e o Flávio, a gente que anda para lá e para cá, vê o que movimento tem esta casa, tá bom? Hoje nós éramos aqui mais ou menos 250 pessoas no curso de teologia, primeiro, segundo e terceiro ano, e o quinto ano que neste módulo está estudando mediação de conflito, comunicação não violenta, promoção de uma cultura de paz. E este aqui, fé e política. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, e nós vamos fazer história. Nós estamos fazendo história, tá? Obrigado, Valdemar. Valdemar também não tem idade da irmã Gálata, mas tem também aí vários anos de história. Vamos rezar? Rezarmos a oração que Jesus rezou e nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria sim de ainda, se me permitem, uma observação. Geralmente quando vamos a um curso, nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. E aqui, e nos cursos de teologia, nós vamos ouvir muitas coisas que não nos agradam, pensamentos diferentes. Então é comum, por exemplo, no curso de teologia dizer: não quero ir mais porque senão vou perder minha fé. Não. O questionamento faz parte da vida de pessoas inteligentes e de pessoas que querem se defender na vida. Então conhecer o pensamento diferente é uma atitude primordial do cristão. Jesus Cristo, ele não disse: com você não converso, com você não estou. Ele conversou, ele acolheu todas as pessoas, tá bom? Então o curso de fé e política, como o curso de teologia, certamente vai mexer com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e consequentemente com as nossas atitudes. Senão eu não precisaria vir todas as noites aqui, poderia ficar em casa fazendo o que eu já fazia e continuar com o meu pensamento, tá bom? O curso Fé e Política, ele não quer mudar a vida de ninguém, mas ele quer dar a oportunidade, se as pessoas quiserem, mudar a sua vida e provocar a mudança ou a transformação da vida de outras pessoas, tá bom? Vão em paz, uma boa noite, até segunda-feira da semana que vem. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Que dão sustento, trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.